Os desafios éticos e culturais em um ambiente de crise política e econômica foram o tema do 9º Fórum Instituto Unimed RS, realizado em Porto Alegre, na sexta-feira, 3 de junho, no Teatro do Bourbon Country. O evento recebeu gente de todo o país. O destaque principal foi para cinema e literatura como possíveis agentes de transformação na sociedade. Esse encontro trouxe à capital nomes da cultura nacional. O diretor do Instituto Unimed RS, Alcides Mandela Stumpf, esteve ao lado do presidente da Unimed RS, Dr. Nilson Maia, e outras autoridades durante a cerimônia de abertura. O filósofo e historiador, atualmente professor da Unicamp, Leandro Carnal, fez a palestra inaugural do encontro pela manhã. Na sequência do 9º Fórum Instituto Unimed, foi a vez do jornalista, sociólogo e geógrafo Demétrio Magnoli e do professor de Ética e Filosofia, Roberto Romano, comandarem o painel sobre ética com mediação do jornalista e colunista da revista Veja, Augusto Nunes. Na parte da tarde, o jornalista e professor Juremir Machado, do Correio do Povo, moderou o painel sobre literatura protagonizado pelo escritor Rui Castro, pelo psicanalista Contardo Caligares e pelo médico e escritor Dr. Nilson Luiz Maia. E a atriz, cineasta e escritora Bruna Lombardi assumiu a mediação do painel sobre cinema como agente transformador, do qual participaram os cineastas Carlos Gerbasi, Jaime Monjardim e Paulo Nascimento, encerrando o evento. Confira agora as entrevistas que realizamos nessa segunda edição especial do Jornal do Consumidor, com a cobertura do 9º Fórum Instituto Unimed RS. Dr. Vilmar Miro Dirks é o coordenador da área 3, Norte e Nordeste, da Unimed do Rio Grande do Sul. Presente nesse evento importante, 9º Fórum do Instituto Unimed RS, com um tema instigante: cultura, ética. Num momento, eu particularmente digo, não é de crise, é um momento muito complicado no nosso país. Qual é a tua visão do evento? O que você está sentindo, doutor Vilmar? Eu acho assim que palavras edulcoradas devem ser garimpadas no sentido de que a gente possa dimensionar e conceituar de uma forma bastante ampla os temas propostos, que são verdadeiramente instigantes, né? Num tempo de crise, falar sobre ética, falar sobre cultura, falar sobre cinema, enfim, todas as formas de arte do saber humano. E o que está se verificando hoje aqui, nesta 9ª edição, é que o crescimento é constante de um para outro evento, de ano para ano, e a própria questão da sala estar completamente repleta de pessoas... Teatro lotado. Exatamente, isso traz já de per si a fundamentação de toda a expectativa que a população tem acerca desses temas. E eles foram, assim, dissecados de uma forma absolutamente espetacular pelos articulistas de jornais, revistas, enfim, que aqui se apresentaram, pelos palestrantes, que são expoentes indiscutíveis desses temas, os mais variados, né, em nível nacional. De tal sorte que
nós temos que registrar os cumprimentos à comissão organizadora e dizer que nós estamos extremamente privilegiados e satisfeitos por poder presenciar um evento dessa magnitude, dessa expressão cultural fantástica. E a ética é aquilo que a gente sabe, não é? Ou seja, são aquelas condutas absolutamente irrepreensíveis que o ser humano deve ter como norteador das suas atitudes. De tal sorte que esse tipo de virtude a gente não pode se divorciar jamais. Muito obrigado pela sua participação conosco. Eu é que agradeço. Dr. Walter Augusto Reis é o coordenador da Área 1 da Unimed RS. Área 1, que região compreende, Dr. Walter? Região Centro-Leste, Alexandre, que engloba Porto Alegre, Vale dos Sinos, Novo Hamburgo. Todo o Vale dos Sinos. Vale do Caí, Vale do Taquari, Rio Pardo, Vacaria, que é Alto da Serra, e Nova Prata. Que Uma região extensa. É grande, é grande. E o evento, o 9º Fórum? Bom, assim, eu não estou surpreso com o que está acontecendo, porque esse evento, ele vem num crescendo. Ele vem crescendo. Ele vem num crescendo, vem se firmando, e houve uma felicidade extrema na escolha dos temas, antes de que tudo acontecesse, porque eles já estavam determinados. Cultura e ética. Cultura e ética, que é uma coisa de momento. Hoje de manhã nós tivemos uma mesa fantástica. Então, muito bem colocado, professores, jornalistas, do momento em que vivemos a discussão da ética. Então, maravilhoso. Assim, mais uma vez está de parabéns o Alcides, o nosso MAI, pela organização. Está excelente, muito bom. Teatro cheio. Lotado. Mas não surpreende porque isso vem num crescendo. Nós vamos ter que arrumar um lugar maior no próximo ano. O Brasil tem jeito? Tem. O problema é o tempo que nós vamos levar para dar um jeito no Brasil. Porque nós temos meu modo de ver, nós temos muitas coisas incrustadas no meio político que são difíceis de serem mudadas. Mas elas serão ao longo do tempo. E só tem uma maneira: cultura e educação. Filosofias marxistas, comunistas. Acho que isso nós temos que misturando o público com o privado. Acho que isso tem que ser banido. Um projeto de poder pode tudo, pode roubar. Exatamente. Mas isso nós ruim, né? É muito ruim. Mas isso nós temos que banir. Cabe a nós. E aqueles que vêm atrás de nós. Eu espero que a gente ainda esteja vivo para ver isso, doutor Walter. Isso não é pessoal, mas é uma ideologia ultrapassada. Horrível. Assim, graças a Deus ela tinha ficado no passado e nós brasileiros nos confrontamos com isso nesse momento. É inacreditável. É inacreditável. É como diz o doutor Maia, nós estamos vivendo um momento bizarro, né? Exatamente. Doutor Walter, que alegria, bom evento. Nós agora vamos mostrar imagens. Doutor Walter está indo para lá, que já está começando o painel Literatura, com o Rui Castro, biógrafo, o Contardo Caligares, escritor, psicanalista e dramaturgo, Dr. Nilson Luiz Maia, escritor e médico, e o moderador é o Juremir Machado, escritor e jornalista. Vamos mostrar um pouquinho dessas imagens lá. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Nosso entrevistado agora, o Dr. Flávio Costa Vieira, presidente da Unimed Porto Alegre, a maior das Unimeds do sistema aqui do Rio Grande do Sul. Doutor Flávio, todos seus colegas, as pessoas que entrevistamos aqui, todos saudando o 9º Fórum da Unimed, do Instituto Unimed, pela propriedade de abordar um tema que hoje nos parece crucial no país. Como é que se faz cultura, a boa cultura? Como é que se estabelece valores éticos e morais? Como é que se incentiva a ética num país que é uma balbúrdia, em crise profunda? Como é que o presidente da Unimed, uma grande cooperativa médica que lida com uma relação delicada com o associado, com o cooperado, não pode errar? Tudo tem que ser perfeito. Como é que você se insere nesse contexto
de um país que é uma balbúrdia, doutor Flávio? Tua pergunta, ela é difícil de ser respondida tão de pronto, porque ela envolve fatores que não são do nosso próprio domínio, né, de uma conjuntura toda. Mas eu tenho ouvido muito, lido muito sobre isso e praticado muito essa questão ética e até ouvi hoje de manhã algumas coisas interessantes. A ética tu não traz de berço. A ética tu forja, tu cria, tu constróis a ética. Não é alguma coisa que o ser humano nasça com ela. A partir disso, começa a ficar mais fácil de te responder. Como é que se faz ética? Tu faz ética na tua vida, em todos os teus momentos, em qualquer atitude que tu tomes, dentro de casa, no teu trabalho, ao atravessar a rua, ao dirigir o teu carro, ao conversarmos, a falar com amigos, a ver gente tão interessada em disseminar a ética e a cultura no nosso país. Penso então, para resumir, que a ética se constrói fundamentalmente através do exemplo. Tu não consegues conversar sobre ética quando alguém que te olha não reconhece em ti a ética adequada, a boa ética. É por aí que a gente começa a resolver, porque nós estamos acostumados, e aí então falando do nosso país, temos presenciado em toda essa bagunça, essa balbúrdia que a gente vive nessas próprias sessões de cassação, de mandatos dentro da Câmara, dentro do próprio Senado, as pessoas invocando que estão fazendo aquilo em nome da ética, quando tu sabes que essas pessoas, por ética e até por moral, não poderiam estar ali. Então tu entende que a gente carece do exemplo prático para viver o discurso teórico das pessoas. Como se faz ética? Eu acho que a ética se vive e se demonstra para as pessoas através da tua conduta. Aí sim, tu começa a ter credibilidade para falar em ética em qualquer lugar do mundo, inclusive no nosso país. E nesse sentido, organizações como as cooperativas, como a Unimed Porto Alegre, com um conselho muito atuante, elas se obrigam a ser transparentes nos processos, nos resultados, enfim, isso facilita muito o trabalho do gestor. Sim, sim. Nós acreditamos que para a gente poder fazer uma gestão com sucesso, com êxito, ela necessariamente tem que ter a transparência. Mas a transparência, ela é um segundo momento. É preciso que tu tenha ações e atitudes corretas e mostre essas atitudes. Tu tem que dar transparência para aquilo que tu fazes no dia a dia. Porque a gente vê em alguns lugares o discurso da transparência em que as pessoas maquiam os seus dados, maquiam os seus resultados e aí depois travestem isso de transparência, querendo dizer, não, a transparência é assim. Tu pode chegar lá, na hora que tu quiseres, mandar abrir a porta que tu quiseres, abrir o computador que tu quiseres, e tu vais olhar, e tudo aquilo é o que a gente pratica todos os dias e a toda hora. Aí sim, é essa a transparência que nós acreditamos. Aí com um conselho de administração forte, com um conselho fiscal forte, com uma auditoria externa independente forte e com toda a sociedade a nos olhar e acreditar no trabalho que a gente faz. Doutor Flávio, vamos falar em cultura? Vamos. Que o Brasil hoje, a cultura da propina, a cultura da indústria de multas, de trânsito, a cultura do funk, a cultura da droga, a cultura do sexo, a cultura, enfim, jogando por terra todos os valores que nós fomos criados, principalmente a minha geração. O Brasil tem conserto, doutor Flávio? Ou nós vamos ter que conviver cada vez mais com essa fauna, com esse hospício? Não, o Brasil tem conserto, sem dúvida. Mas o conserto, talvez,
a gente não consiga enxergar, enquanto viver, o concerto total da forma que nós queremos no Brasil. Mas quando a gente acredita naquilo que faz, a gente começa a praticar no dia a dia e começa a disseminar o que tu acreditas. Mesmo que isso vá ser colhido por outras pessoas as quais tu nem conhece ainda. Entendi. Mas se tu não plantares uma árvore hoje, para que ela tenha sombra para os teus filhos, para os teus netos, nunca ninguém vai ter sombra. É verdade. Com a cultura é assim. Porque o que é a cultura, se não o retrato de tudo aquilo que nós fazemos, daquilo que nós acreditamos, dos conceitos que tu tem, inclusive sobre moral, sobre ética, e que tu vai levando ao longo do tempo. Bom, se alguém não começa a fazer isso agora, não se cria todos os dias o conceito de cultura para ser transmitido. Então, tem solução o Brasil? Sim, ele tem solução. Mas talvez a gente não chegue a enxergar o Brasil com o concerto que a gente queria ver. Mas se tu não fizer um pouquinho cada dia, nunca tu vai chegar a lugar nenhum. A cultura, a moral e a ética se vive em cada pequeno gesto todos os dias. E dentro da tua casa, se tu não fizeres isso, os teus filhos e as pessoas da tua família têm a leitura do exemplo que tu está dando de forma adequada. Como é que a gente vai construir o Brasil? Vai ser dessa forma. Reconstruir o Brasil é dentro de casa, é no teu ambiente de trabalho, na tua roda de amigos, todas essas coisas. Aquele espírito Gerson, de um tempo para trás, nós precisamos levar vantagem em tudo, na verdade foi um grande desserviço, porque ele era um ídolo, uma pessoa carismática, todo mundo gostava, quem aprecia futebol. Mas não está correto dizer que a gente deve levar vantagem em tudo, né? Com certeza. Acho que é por aí. Como é que está a presidência da Unimed Porto Alegre? A presidência está legal. Ela está difícil, sim. Os novos diretores se entrosaram bem? Se entrosaram muito bem. Eu tenho falado para os meus amigos que eu, nos últimos 9 anos, participava de uma forma muito ativa da diretoria. Eu era um dos membros da alta diretoria da Unimed. A minha sala tinha uma parede divisória com a sala do presidente de talvez 20 centímetros. Era como eu enxergava quando eu ocupava a sala do lado. Agora que eu ocupo a sala da presidência, neste momento, aquela parede é muito maior. Porque sempre que nós fazíamos uma discussão, nós no final dizíamos, muito bem, agora nós vamos levar para o presidente, que era com quem a gente fazia a discussão final e quem dava a última palavra. Agora as pessoas discutem e vêm falar comigo. Mas eu estou muito satisfeito porque quando a gente busca um lugar, busca uma posição e está fazendo aquilo que gosta e que quer, ela não reclama, ela olha para frente, sabe de todas as dificuldades e tenta vencer os obstáculos. Se a gente acredita que se prepara para fazer alguma coisa, a gente tem que ajudar, porque esse é o meu período de passagem. Claro. Eu estou na presidência. E estou na presidência para ajudar a construir um pouco mais a história tão sólida até hoje construída por todos os presidentes que me antecederam. O quadro funcional é muito bom, né? De primeira linha. É primeira linha, De né? primeira linha. E agora te respondendo à questão dos diretores, sim, nós estamos com uma diretoria toda ela nova. Toda ela nova. Toda ela nova, já muito entrosada, com pessoas que foram pensadas, todas com qualificação em exercício no mercado de trabalho, elas foram escolhidas para nos ajudar. Acho que têm condições, sim, de fazer um bom trabalho e estão todas com muita vontade, com
um ímpeto invejável de fazer a Unimed cada vez crescer mais. Está legal, te confesso que está legal. Bom. Está duro, está difícil, sim. O senhor está feliz? Muito, muito feliz. Bom. Muito feliz. Parabéns. Ok. Sucesso, obrigado. conte com o nosso Muito apoio. obrigado. Felicidades, doutor E Flávio. eu quero te agradecer sempre por esta oportunidade e por todas as vezes que tu tens sempre ao longo deste tempo em que eu acompanhei a diretoria anterior e agora fazendo a sucessão desta diretoria, porque é o mesmo projeto, são pessoas diferentes, tocando um projeto de continuidade. Estou te vendo sempre do nosso lado e nos ajudando a fazer crescer a Unimed, o sistema Unimed, mas fundamentalmente levar um pouco mais de conforto e de saúde para a nossa população, sempre junto com esse contingente enorme, são 6.500 médicos cooperados na Unimed Porto Alegre, que só tem o seu sucesso garantido por isso. É verdade, o consumidor RS sempre ao lado desses muito bons fornecedores que temos no Rio Grande do Sul. O sistema Unimed é muito sério, muito correto, muito participativo, muito eficiente nas nossas vidas. Sucesso, conte conosco, doutor Flávio. Bom evento. Muito obrigado, vamos a ele. Vamos a ele. Tchau. Tchau. Deputado federal Darciso Peronte, evento da saúde, ele como médico está aqui presente, discutindo ética, crise, tudo isso o senhor está vivenciando em Brasília? Sim, parabéns a uma instituição como a Unimed, que discuta nesse momento de crise, mas também precioso, porque da crise saem as soluções, isso foi dito hoje, e a Unimed traz esse grupo de filósofos, jornalistas de alto padrão para discutir conosco. Aí eu estava ali ouvindo, foi de alto padrão. Não, a crise é verdadeira, a crise já está tendo luzes, as luzes passaram pelas 2 votações na Câmara e no Senado. Infelizmente, a necessidade de um processo de impeachment que é doloroso. Tem o julgamento no Senado. Vai passar? Antecipado já para o mês de julho. Vai passar? Vai passar primeiro, porque as ruas querem, a opinião pública quer. O Brasil precisa. O parlamento também quer. A crise é verdadeira e nós vamos aumentar o número de senadores que vão votar. É óbvio que nesse caminho pode haver vacilações, mas nós temos todo o cuidado, teremos mais de 50 e teremos aí 60 votos. Mas mesmo assim, o Brasil está funcionando, temos governo, temos uma equipe econômica respeitadíssima. Ministro Meirelles, né? Dirigentes de estatais respeitadíssimos, a Silvia Bastos no BNDES é extraordinária, Pedro Parente na Petrobras, extraordinário, Meirelles é fantástico, Manceto Almeida, Carlos Hamilton, uma mulher que vai cuidar do Tesouro Nacional, a Ana Paula, uma capixaba competentíssima também. Então precisa, o governo Michel Bons Tempos precisa, está descendo uma montanha, fura o pneu, o carro está com a família cheia de gente, ele tem que parar o carro, trocar o pneu, às vezes nem parar o carro, trocar o carro andando. E mesmo assim ele é provisório. Então tudo isso ele tem que fazer agora, porque a crise é verdadeira. E está começando a fazer. Então eu posso passar para os outros espectadores confiança. Vai ser demorado, doloroso, difícil, mas vamos precisar das ruas, continuar pressionando também. Acompanhando o seu trabalho. Parabéns, deputado. Ok, muito obrigado. Vamos conversar com o Dr. Cláudio Póvoa, que é presidente da IBBCA, administrador de benefícios, patrocinadora master do 9º Fórum do Instituto Unimed RS. Uma alegria tê-lo aqui no Sul, Dr. Cláudio Póvoa. A importância para a IBBCA de uma participação num evento como esse, Dr. Póvoa? A IBBCA ele começou a trabalhar efetivamente dentro do sistema Unimed através da participação da qual o Dr. Mai é o presidente, e fomos convidados para começar a fazer o trabalho com o plano adesão, começando pelo Rio Grande do Sul. Então, em seguida soubemos desse fórum, que anteriormente era um fórum político e agora é um fórum da Fundação RS,
E nós então nos interessamos em participar e temos efetivamente participado 4 anos desse evento. E para o IBBCA tem sido uma alegria, porque um reconhecimento, uma forma de reconhecer e ter gratidão a uma federação séria, organizada, que nos colocou dentro do Mercosul, começando pelo Rio Grande do Sul. Hoje, o IBBCA, além de estar no território nacional, ele está atuando em todo o Mercosul. Deve ser o começo que se iniciou aqui na Federação das Unimed do estado do Rio Grande do Sul. Então, participar de um fórum como esse, não só de um fórum, como de todos os eventos que essa federação faz, para o IBBCA é um compromisso e uma honra poder estar participando desses eventos. Relacionamento do IBBCA com outras federações das Unimedes? São boas, muito boas. Nós não temos problema nenhum com o Sul, não temos problema nenhum com o Rio. Estamos agora começando a atuar na Norte e Nordeste. Norte e Nordeste? Em quais regiões especificamente? Quais cidades especificamente? Nós estamos hoje, através das caixas de advogado do Norte e Nordeste, nós estamos trabalhando com todas as regiões através da Central Nacional, oferecendo um plano de saúde para os advogados do Norte e Nordeste. Muito bom, excelente. E o tema do 9º Fórum? Achei Cultura, fantástico. ética num país que é uma bagunça hoje. Um país de corrupção, num país de corruptos. É verdade. Num país que a corrupção não está limitada somente em Brasília, embora está em Brasília, mas não, se nós olharmos o nosso país de modo geral, ele é um país que já tem uma cultura da corrupção. As pessoas apostam muito na impunidade. E óbvio que tudo que está acontecendo em Brasília está sendo muito bom para o país, que está mostrando que está se havendo uma reação quanto à quantidade de corruptos envolvidos, pessoas que sobem ao palanque e falam de projetos e coisas que poderiam representar mais para o nosso país, e eles, ao chegar lá em Brasília, muda toda a sua característica, né? Eu, às vezes, falo com alguns amigos se a política fosse um projeto de vida ou um meio de colaborar para o seu país, e não a corrupção, as pessoas não gastariam tanto dinheiro para chegarem lá. Porque Concordo. o que se ganha não se compensa o que se gasta. Concordo, doutor Paulo. Uma alegria tê-lo aqui no Sul, felicidades para o senhor, disponha da gente. Obrigado. Sucesso para o trabalho de vocês. O trabalho de vocês é muito importante na proteção das famílias, nesses segmentos profissionais que vocês atuam, fundamentalmente junto às OABs. Parabéns, doutor Povos. Obrigado. Sucesso. Obrigado, muito obrigado. Vamos continuar aqui no 9º Fórum do Instituto Unimed RS.